pelos direitos humanos hoje? É uma boa pergunta e eu deveria me aprofundar nisso. Eu devo confessar que há vários anos em que deixei de atuar publicamente. Eu já não escrevo, acho que há 10 anos ou mais. E justamente eu gostaria de voltar a escrever doutrinariamente sobre algo que mudou profundamente com o cristianismo, que foi o regime democrático. A democracia de Atenas não era essa soberania do povo que hoje nós difundimos. Porque povo, na época de Atenas, era, de certa maneira, em alguns círculos de Atenas, o povo era uma minoria. Porque, a começar pelas mulheres, elas não faziam parte do povo. Para que você pudesse votar em Atenas, se tinha que ter uma idade que na época era considerada muito avançada, mais de 30 anos. Hoje nós, felizmente, ultrapassamos isso. E, frequentemente, você veja, por exemplo, nos filósofos que se aprofundaram sobre a questão política e da democracia ateniense, eles achavam que a tendência normal de toda a democracia era se transformar em oclocracia, ou seja, o regime dos abandonados, daqueles que não tinham futuro. Professor, não há uma conexão direta entre direitos humanos e democracia. Aliás, a democracia moderna nasceu associada aos direitos humanos. Essa era uma reivindicação dos revolucionários franceses, essa é uma reivindicação da própria independência americana, da Declaração de Direitos, que está na própria Constituição norte-americana de 1776. E depois, na evolução posterior, no século XIX e no século XX, novas gerações de direitos, gerações aqui apenas para significar uma nova dimensão dos direitos humanos, a ideia dos direitos de participação política, que é uma nova dimensão dos direitos de liberdade, dos direitos econômicos e sociais no século XX, e depois do direito à não manipulação do patrimônio genético, direito ao meio ambiente sadio, direitos que atentam para a ideia de fraternidade. Essas ideias estão em crise. E há um ensaio famoso de Norberto Bobbio, que está no Futuro da Democracia, um livro publicado ainda nos anos 80 do século passado, que atesta essa crise da democracia, as promessas da democracia que não foram cumpridas. E hoje esses problemas se avolumam. O crescimento dos regimes autoritários, dos regimes iliberais, a esquerda e a direita, o crescimento do populismo e as novas ameaças representadas pelo avanço tecnológico, pela inteligência artificial. Em meio a tudo isso, qual a sua visão da democracia e qual a sua visão do direito? Olha, a sua indagação é profunda, porque ultimamente eu tenho tentado sair desse solipsismo em que eu me afundei e gostaria de escrever sobre
o destino dos regimes democráticos no mundo todo. É preciso, no entanto, ter sempre em mente digamos assim, pecados mortais da democracia moderna, que começou, como você sabe muito bem, com os Estados Unidos e a França. E um desses pecados mortais, no qual nós caímos, ou nós vivemos durante 3 séculos e meio, é o desprezo profundo e completo pela raça negra. Nós nunca tivemos nos Estados Unidos e no Brasil, mesmo depois da abolição da escravidão, que nos Estados Unidos ocorreu mais ou menos nos Estados do Sul, na mesma época que no Brasil, nós nunca tivemos uma verdadeira isonomia racial. Eu devo dizer a você que eu, como eu já lhe disse, eu não sou mais um católico fervoroso, mas eu continuo a tentar desenvolver a ética cristã. E uma das coisas que nós nunca aceitamos na ética cristã, além da chamada democracia dos pobres, é a isonomia racial. Para nós, no fundo da nossa mentalidade, quando nós nos olhamos no espelho e tentamos saber o que está no nosso subconsciente em relação à raça negra, é sempre uma rejeição. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Todos os estados do Sul, nos Estados Unidos, mantêm ainda costumes racistas quase que inexpugnáveis. Aquele famoso episódio já não me lembro do nome dele, do negro. Ken Breeze, Qual é? George Floyd. Exato. Pois bem, aquilo causou comoção, não no sul dos Estados Unidos, mas justamente no Nordeste, nos estados ricos do Nordeste. Porque aí o negro já ocupa a posição que ele deveria ocupar, segundo a elite americana. Quer dizer, ele trabalha, ele tem emprego, mas ele continua sendo da classe pobre. O que para os americanos é muito justo. E para nós também. Nós precisamos, hoje, estabelecer no Brasil uma política antirracista. Se você levar em conta alguns episódios digamos assim, mesmo desde o fim do século XX, que é considerado um século de grande avanço da raça negra, você vê que em várias regiões do Brasil o negro não ocupa uma posição digna. E todo mundo acha isso normal. Eu acho que nós deveríamos, um dos
um dos propósitos e que me parece mais respeitáveis politicamente é reencetar uma política de isonomia racial. Professor, com relação a 3 grandes crises da nossa época, a possibilidade de uma catástrofe nuclear, as mudanças climáticas e os riscos representados pela evolução tecnológica. O senhor é uma pessoa otimista em relação à capacidade de nós vencermos esses 3 riscos e conseguirmos projetar um mundo melhor? Você tocou num ponto crucial dos próximos decênios da raça humana. Nós não podemos superar esses problemas a não ser estabelecendo um sistema de organização política universal. Toda a política, a partir do século XIX, mesmo século XVIII um pouco, mas sobretudo do século XIX, foi no sentido de tentar substituir o povo pela nação. A nação é um ser simbólico. Ela não existe de carne e osso. E é por isso que todos os nacionalismos foram satisfatórios, tiveram sucesso, porque, afinal das contas, isso representava, no fundo, a manutenção dessa falta de isonomia racial. É claro que você dirá, bom, mas há várias concepções de nação, a concepção francesa, a concepção alemã, que são bem diferentes. Mas eu acho que nós precisamos, sobretudo, avançar no sentido de não só estabelecer um programa educacional global, universal, mas, sobretudo, uma política universal. Se dirá, bom, isso é inviável. Acontece o seguinte: como é que nós vamos vencer esses perigos, os 3 perigos que você enumerou? É impossível vencê-los sem uma organização política global. Ou seja, os problemas são resolvidos no plano nacional, mas eles são problemas globais. Exatamente. Há um texto clássico de sua autoria que propõe mudanças no âmbito da Organização das Nações Unidas. Mudança na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, que propõe mudanças no FMI, no Banco Mundial e na Organização Mundial do Comércio. Mas há uma grande resistência por parte dos países em adotar mudanças. O Conselho de Segurança é um exemplo clássico. Há uma resistência dos 5 membros do Conselho de Segurança em adotar novas regras, admitindo a presença de países como o Brasil. Não, nenhum deles abandonará o direito de veto. Exatamente. Não basta apenas ingressar no país como membro permanente, se ele não tiver o direito de veto. E há uma resistência por parte dos 5 países que detêm o direito de veto. Então, há aqui uma grande distância entre o que é possível fazer e aquilo que é desejável fazer. Então, qual é a sua conclusão?
A minha conclusão é esperar que os homens tenham um bom senso e adotem as medidas necessárias para enfrentar os problemas atuais e que possam ser capazes de resolver os grandes desafios do nosso tempo. Pois é, mas você acha viável estabelecer uma política global sem que haja um organismo de poder global? Eu acho que seria importante mudanças institucionais, sem a menor dúvida. E essas mudanças institucionais seriam fundamentais para uma nova regulamentação do poder global. É por isso que, em certo sentido, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, ele acertou em cheio quando defendeu a mudança no sistema de funcionamento do Conselho de Segurança. A começar pela proposta do Brasil de ingressar no Conselho, o que eu acho muito difícil, mas enfim, é que é preciso levar em conta o fato de que não existe um poder global. Até há pouco tempo, nós tivemos, no mundo inteiro, hoje, nós temos, deixa eu ver se eu retomo o que eu falava. Hoje, nós temos um ambiente global, sem dúvida, diferente daquele que existia até há pouco tempo. E isto, a meu ver, é favorável a que se comece a fazer um esforço de mudança da Organização das Nações Unidas. Mas há um grande problema aqui, que é o seguinte: os Estados não estão dispostos a ceder poder em prol de uma organização internacional, para que essa organização internacional tome decisões e essas decisões sejam vinculantes em nível global. Pois é, mas aí é que eu volto atrás na questão da importância ética e, sobretudo, das religiões. A força das três religiões monoteístas está justamente nessa apresentação da importância da sociedade humana. Mas eu acho que nós poderíamos avançar, embora lentamente, se nós tivéssemos programas educacionais universais. Agora, por exemplo, você sabia que a grande dicotomia política prevalecente é entre a China e o Ocidente. Eu acho que nós poderíamos avançar nessa dicotomia, levando em conta os próprios avanços do regime político chinês. E aí sim nós teríamos alguma chance de começar a estabelecer ligações permanentes entre o mundo ocidental e o mundo chinês, porque são duas civilizações que nasceram e perduraram milênios distintas,
mas que hoje tendem a se aproximar devido ao avanço tecnológico. Professor, qual é o balanço que o senhor faz sobre a sua vida intelectual? Sobre A sua vida intelectual, sobre a sua trajetória como professor, a contribuição que o senhor deu à universidade? não sei, eu acho que aí não sou eu que tenho que julgar isso. A Faculdade de Direito está prestes a completar 200 anos, desde a sua criação em 1827. Qual a mensagem que o senhor deixa para a Faculdade de Direito e que papel o senhor espera que a Faculdade de Direito desenvolva no futuro? Eu acho que é sobretudo a preponderância do ensino de direitos humanos. E eu fiquei muito satisfeito de ver que a Faculdade de Direito de São Paulo criou o Departamento de Direitos Humanos. Mas, enfim, isso já não será mais para mim. Professor, em nome da Fundação Arcadas, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eu agradeço profundamente a sua disposição de dar essa entrevista, que é uma entrevista histórica, dada a sua relevância, a sua importância, o seu papel para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e para a Universidade de São Paulo de modo geral. Muito obrigado, professor. Olha, você me deu hoje uma satisfação que há muito tempo eu não tinha. É restabelecer uma ligação pessoal com um antigo aluno e que sempre foi, no meu entender, um aluno excepcional. Então, um grande abraço, meu caro. Obrigado.